Olá a todos, meu nome é Marcela e eu vou falar sobre as 5 competências do Enem e depois vou corrigir uma redação mostrando como são atribuídas as notas. Bom, as competências servem como um guia para o corretor avaliar a redação e no Enem tem 5. Cada uma pode te dar até 200 pontos e totalizar 1.000. Competência 1. Norma culta da língua portuguesa. Ela vai avaliar erros de português como um todo, como crase, pontuação, concordância e acentuação. É importante dizer que o coloquialismo e o uso de gírias tira ponto nessa competência. Lembrando, se você esquecer o acento de alguma palavra no texto, já vai perder pontos. Não existe peso durante a avaliação, então um erro não tira mais pontos que outro. Competência 2. Compreensão da proposta. Essa avalia o seu entendimento do tema e os aspectos estruturais do seu texto, que deve ser de um texto dissertativo argumentativo. Já que ela avalia a sua interpretação dos textos de apoio, você precisa ler eles com cuidado. É importante que os parágrafos do seu texto se liguem, formando uma linha de raciocínio. Um método que você pode usar é o fechamento circular, que é retomar algo que você mencionou no início do texto. E também o texto precisa ter introdução, argumentação e conclusão. Agora a competência 3. Organização e defesa. Essa daqui avalia se você é capaz de mostrar o seu ponto de vista e defender ele. Para isso você precisa usar um repertório sociocultural que vai te ajudar em deixar a sua argumentação mais forte. Você pode usar livros, filmes, séries, citações de filósofos, documentários, qualquer coisa que sirva para embasar o seu argumento. Competência 4. Conhecimentos linguísticos e argumentação. Ela avalia a relação lógica entre as orações e os parágrafos. Então, o seu texto precisa ter uma leitura fluida, sem repetições desnecessárias, por exemplo. As preposições, as conjunções, os advérbios e as locuções adverbiais ligam as orações e dão sentido a elas, então não se esqueçam deles. Competência 5. Proposta de intervenção. Aqui você precisa criar a solução, e ela é muito importante, então você precisa elaborar ela ao longo do texto. Tenta propor algo concreto e detalhado para poder solucionar a problemática. Agora é sobre o tema, cultura do cancelamento. A cultura do cancelamento é uma prática dentro das redes sociais que tem o objetivo de selecionar pensamentos e ações que parecem boas para a sociedade. Então elas excluem e punem opiniões consideradas erradas. Um exemplo: se uma pessoa faz uma piada racista no Twitter, com certeza ela vai receber muitas críticas e provavelmente vai ser evitada também. É uma punição, de fato. Essa prática tem um bom propósito, mas tem exagerado em muitos processos, prejudicando a saúde e a vida de muitas das pessoas. Na redação, você precisa explicar o tema em 2 pontos. Nesses 2 pontos, no caso desse tema, o positivo, que é a criação de uma sociedade perfeita, e o negativo, o exagero, que está prejudicando muitos usuários. Dentro disso, você precisa reproduzir argumentos, com referências e dados, claro, explicando o motivo de você pensar desse jeito. Por exemplo, muitos usuários estão sendo cancelados e por causa disso perdem o emprego, já que as empresas não querem um funcionário que pode passar uma imagem ruim dela. Isso é um argumento, é um dado. Certo. Depois de explicar a problemática com argumentos, precisamos de soluções concretas. Bom, se a cultura do cancelamento não é de todo ruim e o problema é o exagero,
A gente precisa equilibrar as coisas, né? Tenho 2 soluções de exemplo, bem parecidas. A primeira solução é substituir a prática. Pode ser por uma regra da rede social que identifique melhor os usuários, tipo pedir o CPF ou RG. E, assim, o próprio site corrigir as pessoas. Outra solução é conscientizar as pessoas dos prejuízos que essa prática proporciona e criar uma ferramenta que limita os usuários em suas postagens, como um processo de moderação e monitoração. Então, agora vamos para a redação escolhida. Eu vou ler a introdução. A cultura do cancelamento surgiu conforme o mundo digital ia se desenvolvendo, mas foi consolidada nos últimos anos. Apesar dessa cultura fazer uma denúncia digital e assim transformar a internet em um tribunal virtual com grandes proporções no intuito de fazer alguém aprender algo, se tornou muitas vezes em uma forma de agredir virtualmente o psicólogo do indivíduo, ferindo seus direitos, validado pela Constituição brasileira. Nesse primeiro parágrafo, temos uma boa apresentação do posicionamento do candidato sobre o tema proposto, mas temos muitos desvios na competência 1. A palavra denúncia está sem acento. A palavra transforma devia ser transformar, para concordar com os verbos anteriores que estão no infinitivo. Validado devia concordar com direitos, ficando validados. E um desvio na competência 4 com o uso da vírgula na frase e assim transformar a internet em um tribunal virtual com grandes proporções no intuito de fazer alguém aprender algo. Certo. Próximo parágrafo, desenvolvimento 1. Segundo Zygmunt Bauman, filósofo contemporâneo, diz que a internet cria a ilusão de que nossos problemas serão resolvidos, mas, em algum momento, você terá que voltar ao mundo real, offline. Por isso, grande parte das pessoas que utilizam a internet não se responsabilizam sobre suas falas e atitudes, agindo como pessoas anônimas, apenas para mascarar sua identidade e fazer o que bem entende sem se importar com o outro lado da tela de um computador. Também utilizam o movimento do cancelamento, que tinha a finalidade de fazer uma denúncia social virtual para atacar outras pessoas e assim ferir direitos sociais e humanos fundamentados na Constituição Federal Brasileira. Na primeira parte, tudo certo. O candidato apresentou um bom desenvolvimento e os dados defenderam o posicionamento da introdução. Então, tem uma linha de raciocínio entre os parágrafos, mas, de novo, teve problemas nas competências 1 e 4. Na competência 1, teve alguns desvios de concordância e de articulação, e o uso de expressões que podiam ser substituídas ou trocadas por outras, que iam se encaixar melhor nesse tipo de texto. Na competência 4, faltou a conexão dessas orações e precisava de vírgula separando os apostos. Na última parte do parágrafo, o candidato repetiu o argumento, então ele não conseguiu dar continuidade no raciocínio. Agora o desenvolvimento 2. Vale ressaltar que a cultura do cancelamento surgiu como forma de dar voz às pessoas que se importam com alguma causa, fazendo com que as outras pessoas tomassem consciência dos seus atos. Mas, devido à proporção e à irresponsabilidade virtual de muitos usuários de redes sociais, principalmente Twitter, se tornou para alguns formas de agredir virtualmente alguém devido ao seu mau comportamento. Nesse parágrafo, o candidato não conseguiu dar continuidade no desenvolvimento do texto, né? Então, teve desvios na competência 4. E a leitura não é fluida, precisa melhorar o uso dos conectivos e dos modos verbais. Agora o último parágrafo, a conclusão.
Interfere-se, portanto, que cabe às autoridades criar um projeto de lei que aumentasse a fiscalização do que os usuários postam com a intenção de ferir os direitos sociais e humanos dos indivíduos e assim minimizando os ataques virtuais. Nesse parágrafo, o candidato apresentou uma boa solução, uma solução concreta, mas ele não desenvolveu essa proposta de intervenção ao longo do desenvolvimento e nem detalhou. Mais um desvio na competência 4 e um na competência 1, de concordância. Agora a nota. Foi 680 pontos. Na competência 1, 80 pontos. Demonstra domínio insuficiente da modalidade escrita formal da língua portuguesa, com muitos desvios gramaticais, de escolha de registro e de convenções da escrita. O candidato tem uma boa escrita e consegue argumentar muito bem, mas teve vários erros de concordância e pontuação. E como eu disse, isso pesa durante a avaliação. Na competência 2, foram 160 pontos. O candidato conseguiu fazer um bom posicionamento nos primeiros parágrafos. Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente e apresenta bom domínio do texto dissertativo, argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão. Competência 3, 200 pontos. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto, de forma consistente e organizada, configurando a autoria em defesa de um ponto de vista. Nessa competência não teve nenhum problema. Competência 4, 120 pontos. Articula as partes do texto de forma mediana, com inadequações e apresenta repertório pouco diversificado de recursos coesivos. O candidato perdeu pontos nessa competência porque apresentou um desenvolvimento inadequado no segundo desenvolvimento. Competência 5, 120 pontos. Elabora de forma mediana proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Isso foi por causa da proposta de intervenção, que ele não conseguiu elaborar ela antes, durante o desenvolvimento. Então é isso. Até mais.